Imagine, uma avó no Texas recebe a visita de agentes federais por causa de uma única flor em seu próprio jardim, bonita, em forma de trombeta, parecendo totalmente inofensiva. E, no entanto, algo exatamente assim pode te arruinar juridicamente. Como uma planta pode de repente ser considerada uma substância controlada? Porque às vezes a simples posse já é suficiente. E o que pode estar crescendo aí na sua esquina sem que você perceba? E se o desconhecimento, mesmo assim, não te proteger? Começamos com a cannabis, a planta mais conhecida desta lista. Top 1: Cannabis. A cannabis é a planta ilegal mais famosa da América. E é exatamente por isso que ela é uma armadilha perigosa para jardineiros amadores. Muitos estados legalizaram a cannabis para uso medicinal ou até recreativo. Mas o que a maioria ignora, mesmo em estados legalizados, o cultivo sem a licença ou permissão correta pode trazer problemas sérios. E em nível federal, a cannabis continua sendo totalmente ilegal, classificada como uma substância controlada da Schedule E. Apesar disso, a cannabis tem sido usada há milhares de anos, como remédio para têxteis, cordas e em rituais espirituais. A planta contém THC, que causa efeitos psicoativos, e CBD, conhecido por benefícios terapêuticos sem o barato. Mas aqui reside o campo minado. As autoridades federais ainda podem te perseguir, mesmo que o seu estado permita. Esse conflito entre a lei estadual e federal cria riscos reais para qualquer pessoa que cultive sem conhecer as regras exatamente. As punições podem incluir multas pesadas, confisco de bens e até prisão, dependendo da quantidade e da suposta intenção. Saída mais segura: em vez de cannabis, cultivar cânhamo legal. O cânhamo é permitido federalmente sob a Farm Bill de 2018, desde que contenha menos de 0,3% de THC, com muitas aplicações, mas sem o mesmo risco. Top 2: Papoula. A planta 2 é a papoula, cientificamente Papaver somniferum. À primeira vista, ela parece uma pura maravilha ornamental. Flores grandes e sedosas em vermelho, rosa, violeta ou branco. Mas é exatamente essa beleza que pode te trazer sérios problemas no sinobenício, pois sem uma licença da DEA, o cultivo é ilegal. O motivo é simples e brutal. A papoula é a fonte de morfina, codeína e, em última análise, também de heroína. Há milhares de anos ela tem sido cultivada no Oriente Médio, na Ásia e na Europa, como medicamento e como mercadoria. O problema reside no látex das cápsulas de sementes. Este látex contém opiatos potentes com uso médico legítimo, mas também um potencial destrutivo para abuso e dependência. Mesmo um pequeno canteiro pode fornecer ópio bruto suficiente para ser processado em drogas ilegais. Por isso, as autoridades federais monitoram essas plantas com rigor especial. E mesmo o por engano não te protege se acreditarem que você sabia o que estava cultivando. Dica bônus: se você ama papoulas, opte por variedades ornamentais legais como a papoula da Califórnia, papoula da Islândia ou papoula oriental. Top 3: peiote. O peiote é pequeno, discreto e cresce devagar. Um nódulo tipo cacto, que quase desaparece no deserto. Mas no Zeribinwan, ele é altamente sensível, porque contém mescalina, um alcaloide fortemente alucinógeno. Exatamente por isso, o peiote consta como substância controlada da Schedule A sob a lei federal, e seu cultivo ou posse pode ter consequências criminais. Historicamente, no entanto, o peiote não é uma droga de festa, mas um instrumento ritual sagrado. Durante séculos, comunidades indígenas o utilizaram em cerimônias religiosas. Nos Estados Unidos, existe uma exceção importante para isso. Membros da Native American Church podem usar o peiote no âmbito de sua prática religiosa. Mas essa exceção é estritamente limitada e não se aplica automaticamente a qualquer pessoa interessada no espiritual ou que queira apenas ter um cacto exótico na estante. É exatamente aqui que surge o perigo. Muitas pessoas veem o peiote online, encomendam sementes ou plantas, cultivam em vasos e percebem tarde demais que estão cultivando uma substância controlada.
As penas podem ser consideráveis dependendo das circunstâncias. Se você ama cactos, prefira alternativas legais, como cactos ornamentais semelhantes ao San Pedro, sem status controlado, ou espécies puramente decorativas, para evitar qualquer risco. Top 4. Cogumelos psilocibinos. Com os cogumelos psilocibinos, a situação fica especialmente traiçoeira, porque muitas pessoas nem sequer os percebem como uma planta de jardim. Trata-se de fungos que contêm psilocibina e psilocina, ambas substâncias que nos Huarimburewa são consideradas substâncias controladas da Schedule Ewing em nível federal. Isso significa, posse, cultivo ou distribuição podem ser processados criminalmente, mesmo que haja flexibilizações ou zonas descriminalizadas em cidades ou estados individuais. E são exatamente essas áreas cinzentas que constituem a armadilha. Alguns ouvem falar de descriminalização e acreditam que com isso tudo seja legal. Mas descriminalização não é o mesmo que legalização, e a lei federal permanece inalterada por isso. Além disso, cogumelos psilocibinos podem crescer na natureza ou se instalar em cantos úmidos. Quem os cultiva intencionalmente, por exemplo, em substrato em recipientes, entra rapidamente em uma área claramente ilegal. Historicamente, tais cogumelos foram usados em rituais espirituais, e hoje a psilocibina está sendo estudada em pesquisas como um possível auxílio na terapia. Doc Forschung ist nicht gleich Privatgebrauch. Resumindo, o que para alguns parece um experimento natural, pode ser interpretado juridicamente como cultivo de drogas, com altas penas como consequência. Top 5. Efedra. A efedra parece um arbusto do deserto inofensivo, quase comum. Brotos finos e verdes, quase sem folhas, mais como uma vassoura viva. Mas é exatamente esta planta que está na lista porque pode fornecer efedrina e pseudoefedrina, substâncias conhecidas não apenas como princípios ativos em medicamentos, mas que também podem ser usadas indevidamente para uma produção ilegal de metanfetamina. E com isso, a efedra torna-se rapidamente um risco jurídico no EUA. O que é particularmente delicado é que a efedra foi comercializada por muito tempo em suplementos alimentares, principalmente como queimador de gordura ou intensificador de desempenho. Foi exatamente isso que levou a controvérsias massivas, pois a efedrina pode desencadear efeitos colaterais graves, como taquicardia, pressão alta e, em casos extremos, complicações fatais. Por isso, a efedra ficou sob forte pressão regulatória. Para jardineiros, isso significa, mesmo que você cultive a planta apenas por interesse botânico, ela pode despertar a suspeita das autoridades, principalmente porque está associada a uma substância que desempenha um papel em laboratórios de drogas ilegais. O que começa como uma planta exótica do deserto pode de repente parecer material. Top 6. Sassafrás. O sassafrás soa como uma planta florestal inofensiva, quase nostálgica, uma árvore aromática com folhas perfumadas, tradicionalmente usada para chás, remédios caseiros e até para a root beer original. Mas nos Inimas Hinanawa, o sassafrás tem um lado jurídico sombrio, porque o óleo essencial da planta contém safrol. E o safrol é um importante precursor químico para a produção ilegal de MDMA, ou seja, êxtase. É exatamente aqui que está o problema. Não é a árvore como decoração que causa problemas, mas a possibilidade de extrair óleo de certas partes, especialmente raízes e cascas. Isso torna o sassafrás interessante para as autoridades, porque o safrol pode ser extraído dele. Além disso, o safrol também é controverso em termos de saúde. Em doses elevadas, foi associado a riscos graves, motivo pelo qual o uso em alimentos foi fortemente restringido. Muitas pessoas plantam sassafrás por puro amor ao perfume e à tradição, sem qualquer intenção. Mas assim que uma planta é oficialmente vinculada a um precursor de drogas, o desconhecimento não pode mais proteger. Não se trata do que você pretende, mas do que é juridicamente possível. Se você ama o aroma de root beer, fique com ervas e especiarias legais e sem problemas. E mantenha distância de fontes de safrol. Top 7. Datura. A datura é talvez a planta mais perigosa desta lista,
porque é ao mesmo tempo selvagem e comum e extremamente tóxica. Também é conhecida como Jimson Weed. Ela cresce em muitas regiões como uma erva daninha, com flores vistosas em forma de trombeta e cápsulas de sementes espinhosas. Exatamente essas cápsulas de sementes são o cerne do problema. A datura contém alcaloides tropânicos potentes, como atropina, escopolamina e riociamina, que podem desencadear alucinações graves e envenenamento. Historicamente, a datura aparece em várias culturas, em contextos rituais, mas o preço era frequentemente alto. Efeitos imprevisíveis, perda de controle, delírio e, não raro, consequências fatais. E é exatamente por isso que ela é um tema para autoridades e alertas de saúde em muitas áreas. Juridicamente é complicado, porque o status não é o mesmo em todos os lugares, como no caso da cannabis ou da papoula. Mas o perigo ainda é real. Quem cultiva a datura conscientemente, a utiliza experimentalmente ou a distribui, pode entrar em uma catástrofe não só de saúde, mas também jurídica. Mesmo pequenas quantidades podem levar a emergências. O que é pérfido? Muitas pessoas não reconhecem a datura até que ela já esteja no jardim. Quem a descobrir não deve subestimá-la, mas sim levá-la a sério e removê-la com segurança. Esta lista mostra: algumas plantas parecem inofensivas, mas podem custar muito caro jurídica ou financeiramente para a saúde. Olhe 2 vezes no seu jardim antes de cultivar algo exótico. Se essas listas compactas e claras te ajudam, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Isso nos apoia enormemente.